Vamos reservar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus com o sermão intitulado O Amor de Deus. Há muito tempo, vivia uma família de coelhos. O coelhinho cresceu até uma idade em que conseguia falar muito bem e ele ficou muito fofo e bonito. Um dia, enquanto o pai coelho e o coelhinho estavam andando no campo, sentindo a quente luz do sol da primavera, de repente, o coelhinho falou com seu pai. Papai, você me ama muito? Claro, eu te amo muito. Então, você me ama tanto assim? E ele abriu bem os braços. Como ainda era um bebê, não importava o quanto ele abrisse seus braços, eles não se esticavam muito. Então, dizendo, eu te amo muito mais do que isso, o pai abriu bem os seus braços, que pareciam incrivelmente maiores para o coelhinho. Quando o coelhinho pensou sobre isso, ele sentiu que o amava mais. Porém, quando ele comparou seus braços bem abertos com os de seu pai, eles não tinham nem metade da largura dos braços dele. Então, pensando, como posso mostrar que o amo mais? Ele, então, começou a pular. Enquanto dizia, eu te amo tanto assim, ele tentou pular o mais alto possível. Mas sendo um bebê, ele não tinha desenvolvido muitos músculos nas pernas ainda, e não podia pular muito alto. Papai, quanto você me ama? Ele perguntou. O pai coelho começou a pular para cima e para baixo, dizendo, eu te amo tanto assim, pulando tão alto que suas orelhas podiam tocar os galhos altos de uma árvore. Mesmo que o coelhinho sentisse que amava seu pai da mesma forma, ele nunca poderia alcançar a extensão do amor de seu pai, não importava o quanto ele tentasse. Através dessa pequena história, o que quero transmitir a todos vocês é que não importa o quanto amamos a Deus, não podemos preencher nem metade, nem um décimo ou um centésimo do amor que Deus derrama sobre nós. Eu me deparei com essa história em um livro infantil. Por mais que as crianças amem seus pais, sua capacidade de demonstrar esse amor é limitada. Mas o amor de um pai e de uma mãe, por mais que seja demonstrado de forma discreta, é sempre grande e imenso. Isso significa que você não pode comparar a altura nem a largura do amor deles. Portanto, vamos dedicar um tempo hoje para aprender que, ao entender corretamente o amor de Deus, podemos progredir rapidamente para a conclusão do Evangelho e guardar fielmente todos os decretos, regulamentos e leis que Deus nos ordenou guardar sob a sua graça. Nesta época, se alguém falha em entender corretamente o amor de Deus e apenas frequenta a igreja, prega ou participa nas atividades do Evangelho, não conseguirá durar muito sem inevitavelmente se sentir exausto. Por outro lado, se entendermos corretamente o amor de Deus e realizarmos o Evangelho, acho que podemos continuar essa obra do Evangelho por 100 anos, ou até 1000 anos. Caso contrário, acabaria sendo um evangelho pregado apenas para nossa própria alegria e autossatisfação. Sem entender o significado do verdadeiro evangelho que Deus deseja, apenas o realizaremos. Então, inevitavelmente, logo a fadiga se instalará, fazendo com que nos sintamos cansados, enfrentemos dificuldades e vivenciaremos a infelicidade. Portanto, devemos continuamente descobrir o amor de Deus Pai e de Deus Mãe em todos os ensinamentos da Bíblia e seguir fielmente o caminho do Evangelho, com um coração cheio de alegria e gratidão. Vamos estudar sobre o amor de Deus, abrindo no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16.
Vamos ver o capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou muito o mundo e seus filhos no mundo. Não foi por isso que ele veio a esta terra como o Filho unigênito, sacrificando o seu corpo na cruz pelos seus filhos e derramando o seu precioso sangue para que possamos estar em posição de receber o perdão de pecados e a salvação? Assim, o ensinamento dado no Evangelho de João, capítulo 3, é que Deus cuida e ama seu povo, seus filhos, que estão no mundo. Vamos examinar com mais detalhes sobre como Deus cuidou de seus filhos através do livro de Isaías, capítulo 53. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui, a cena onde Deus foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades por causa de seus filhos, foi descrita nas profecias do profeta Isaías. Através da profecia de Isaías, podemos ver que Deus Pai e Deus Mãe levaram todos os pecados de seus filhos, vivendo uma vida enquanto carregavam esses fardos sobre eles. Ninguém nos ensinou ou nos disse isso, mas desse ponto de vista, Deus se esforçou para guiar e salvar todos os seus filhos.
A Bíblia diz que Ele mesmo levou todas as nossas iniquidades. Há muitos mandamentos na Bíblia, mas qual é o maior mandamento? Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 35. Capítulo 22, versículo 35. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Comparado ao que Deus concede a nós, não podemos alcançar a largura do seu amor, não importa o quanto estiquemos nossos braços. Comparado ao que Deus derrama sobre nós, não podemos nem chegar perto da altura do amor de Deus. Não importa o quão alto pulemos para expressar o nosso amor. Deus carregou todos os nossos pecados e iniquidades sem nunca dizer que era angustiante, estando em meio ao sofrimento, ou que era difícil, estando em meio às dificuldades. Deus derramou tudo unicamente para salvar seus filhos dos pecados deles. Por isso, o que Mateus capítulo 22 nos diz para fazer? Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. É claro que, dentro desse grande mandamento, há também o significado inerente de sua carne e sangue, na Páscoa da Nova Aliança. Acima de tudo, precisamos cumprir o Evangelho, entendendo corretamente o amor do pai e da mãe, e tendo fé neles, para que possamos agir com uma fé completa. Então, não seríamos capazes de realmente seguir o caminho de Deus, não com uma fé destinada a ser vista pelos outros ou esperando pelo reconhecimento de alguém, mas com uma relação entre Deus e eu. A Bíblia nos ensina: amarás o Senhor, teu Deus. Este é o grande e primeiro mandamento, nos incitando a primeiro possuir a fé que sabe como amar a Deus. Quando enfrentamos até a menor dificuldade, dizemos: é difícil, é doloroso, sentindo-nos oprimidos apenas porque não podemos fazer tudo como queremos. Ter esses pensamentos parece ser a natureza humana. Porém, considerando que Deus se conteve de fazer tudo o que Ele desejou por nossa causa e dedicou toda a sua vida para salvar seus filhos, não devemos apenas entender o sacrifício sem limites e o amor de nosso pai e nossa mãe, apenas em termos do precioso sangue derramado na cruz. Precisamos considerar que existimos hoje e que a verdade da nova aliança nasceu através de um sacrifício ainda maior. Não importa o quanto amemos o pai e a mãe, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com toda a nossa alma, Deus sempre nos trata com um amor muito maior do que o nosso e com um amor maior do que o amor que temos por Deus. Todos devemos garantir que nunca nos esqueçamos disso. Quando entendemos completamente o amor dos nossos pais celestiais, não recuperamos o nosso estado original? Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, o que está escrito que acontecerá no último momento? Todos nós seremos transformados em um momento. O glorioso dia em que nossos corpos mortais serão repentinamente transformados em corpos imortais deve chegar rapidamente. E o fator mais crucial para isso é perceber e entender corretamente o amor de Deus. Para nos permitir andar no caminho do Pai e experimentar o caminho da Mãe, Deus nos deu a missão de pregar, não deu?
Todos os santos ao redor do mundo estão realizando essa obra com dedicação, seja em ambientes mais favoráveis ou em ambientes menos favoráveis. A situação e a localização de todos variam. Mas, pessoalmente, eu creio que aqueles que pregam o Evangelho em lugares mais desafiadores podem sentir o amor de Deus mais intensamente. É claro que realizar a obra do Evangelho em um ambiente favorável é bom, mas, quando fazemos a obra do Evangelho em condições mais desafiadoras, podemos aprender e apreciar completamente o sacrifício do pai e as dificuldades da mãe nos primeiros dias. Por isso, o título do sermão de hoje é O Amor de Deus. Já que os santos da igreja primitiva compreendiam profundamente o amor de Deus, eles consideravam uma grande honra enfrentar o martírio nos anfiteatros romanos, quando estavam sujeitos a numerosas tribulações e perseguições, e até mesmo nos momentos em que os tiranos romanos davam os cristãos aos leões. Vamos abrir em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo foi capaz de ter esse tipo de fé quando ele entendeu completamente o amor de Deus em Cristo. Tendo chegado a entender o amor de Deus, ele pôde falar como se entregar a sua vida por causa do Evangelho fosse uma coisa pequena. Vamos passar para o capítulo 21. Vejamos o capítulo 21, versículo 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: E isto diz o Espírito Santo: Assim os judeus, em Jerusalém, farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis, chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Tanto a mentalidade do apóstolo Paulo, quanto a fé dos santos da igreja primitiva mostraram consistentemente grande amor por Deus. Apenas porque eles creram em Jesus, eles enfrentaram várias punições em escala nacional, inclusive sendo usados como tochas humanas. E eles não tinham a intenção de tentar evitar essas punições. Ao contrário, eles diziam: quão grande é o amor que Deus tem derramado sobre nós. Eles tinham o desejo por Cristo e a esperança pelo reino de Deus prometido por Ele. A fé deles sempre se centrou em ensinamentos como: você nunca deve perder a sua fé, mesmo que alguém tente tirá-la de você, pois o eterno reino dos céus certamente será seu. Eles foram zombados, açoitados, acorrentados e presos, apedrejados, cerrados ao meio, mortos pela espada, vivendo em pobreza, aflição e maus tratos. Essas situações não têm nem 1/10 ou 1/100 da probabilidade de ocorrer entre nós agora. Nesta época, Deus reduziu a extensão da perseguição que a igreja primitiva vivenciou. Mesmo nessas circunstâncias, a fé deles permaneceu intacta.
porque diariamente se lembravam e sentiam o amor que Deus derramou sobre eles. Portanto, não importava o quanto eles experimentassem perseguição e dificuldades, eles nunca poderiam abandonar o seu caminho de fé em direção a Deus. Vamos observar mais de perto a situação e a condição da igreja primitiva. Vamos ver a Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 35. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá, o quê? Separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nada no mundo que possa romper o vínculo de amor, que é a conexão entre Deus e nós. Já que os membros da igreja primitiva entenderam isso, eles estavam dispostos a trilhar o caminho da fé, que não era acompanhado de uma vida confortável e fácil. Quantas estrelas existem no universo? Mesmo em galáxias com centenas de bilhões de estrelas, já existe um enorme número de estrelas semelhantes à Terra e ao Sol. Há cerca de 200 bilhões de estrelas, fazendo a existência da Terra parecer insignificante. Porém, o Pai Celestial e a Mãe Celestial vieram a esta Terra por nós. Apenas o fato de que eles vieram é incrivelmente humilde e nos enche de gratidão. Os santos da igreja primitiva compreenderam que nada no mundo pode separá-los do amor de Cristo, não importa quão precioso possa ser. Já que eles entenderam corretamente o espírito de amor e amor por Deus, o que eles ganharam? Eles ganharam fé. O que mais eles ganharam? Eles ganharam a esperança do reino dos céus. Devemos amar a Deus. Sem ter amor por Deus, nossa fé não pode crescer e a esperança não pode surgir. Então, como devemos amar o Senhor nosso Deus? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Jesus disse: "Este é o primeiro e o grande mandamento." Se o amor que Deus derramou sobre nós não existir dentro de nós e não for compreendido, nunca poderemos andar nesse caminho de fé. Como Judas Iscariotes, trairemos no meio do caminho, ou falharemos em completar o caminho do Evangelho até o fim, fugindo para o mundo, onde acabaremos caindo na armadilha dessa fé tola. Embora Deus pudesse ter desfrutado de uma vida verdadeiramente pacífica no céu, Ele veio a esta terra e tomou o tabernáculo de carne. Isso significa a sua determinação de sofrer por nós. Apesar da ridicularização, desprezo e calúnia das pessoas do mundo, o pai e a mãe resolveram nos proteger até o fim. Os santos da igreja primitiva entenderam que a sua própria existência foi possível pelo santo sacrifício e amor de Deus. Foi por causa desse conhecimento que eles puderam possuir uma fé da qual o mundo não era digno. Nesta época também, recebemos uma grande missão de Deus de pregar o Evangelho em Samaria e até os confins da terra. Como vimos anteriormente no livro dos Atos, o apóstolo Paulo considerou a sua vida como insignificante no cumprimento completo da missão de Deus.
Quem nos separará do amor de Cristo? O apóstolo Paulo enfatizou que nada neste mundo poderia nos separar do amor de Cristo. Ele falou sobre como é inimaginável sugerir abandonar esse imenso e profundo amor que Deus nos concedeu, ou tratá-lo como se fosse nada. Por esse motivo, os apóstolos e profetas, junto com todos os santos da igreja primitiva, não temeram desvantagens ou riscos sociais. Se não entendermos o amor de Deus, podemos facilmente desistir. Sem saber o que pai e mãe fizeram por nós, nós apenas pensaremos: hoje é sábado, então eu devo ir à igreja, e apenas iremos, não para a nossa salvação e perdão de pecados, mas para ver o rosto de nossos líderes. Eu creio que essa é uma direção errada. Seguros do amor de Deus, devemos nos perguntar: como Deus está nos conduzindo? Que tipo de glória Ele deixou no céu para vir a esta terra? Por qual caminho de sacrifício Ele andou para a expiação dos nossos pecados? Devemos considerar cada uma dessas coisas, assim como está declarado em Romanos capítulo 8. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não importa quais provas, dificuldades ou perseguições venham em nosso caminho, se sempre nos lembrarmos do amor de Deus, Ele prometeu nos guiar de volta à nossa eterna pátria celestial. A nova aliança não é precisamente onde todos esses ensinamentos estão contidos? Na verdade da nova aliança, há o sangue do sacrifício que demonstra o amor de Deus, e a carne de Cristo está nela infundida. Já que o amor que salva seus filhos através da sua carne e do seu sangue existe dentro da verdade da nova aliança, devemos valorizar e guardar fielmente os seus decretos, regulamentos e leis até a consumação do século. Tenhamos sempre um coração grato pelo imenso amor de Deus dentro da nova aliança e cheguemos a essa compreensão conforme registrado na Epístola aos Romanos, capítulo 8. Absolutamente nada no mundo poderá nos separar do amor de Cristo. O quanto Deus deve nos amar e cuidar de nós para ter vindo a esta terra? Porque Deus se tornou o sacrifício por nós inúmeras vezes, por todos os longos 1500 anos da história do Antigo Testamento. Foi por causa desses inúmeros sacrifícios que a nova aliança foi estabelecida. Irmãos e irmãs, a nova aliança não foi criada do nada. Ela não foi criada de repente um dia no sótão de Marcos, com as palavras: "Este pão é o meu corpo e este cálice é o meu sangue da nova aliança." Do ponto de vista físico, pode parecer assim, mas no mundo espiritual, as condições para estabelecer a nova aliança foram finalmente cumpridas através das incontáveis dores, sacrifícios e derramamento do sangue de Deus. Quando consideramos o regulamento dos sacrifícios no Antigo Testamento e todos os atos de fé dos apóstolos no Novo Testamento, vemos que a fé emergiu do perfeito amor por Deus, e através dessa fé, eles puderam ter a esperança do reino dos céus. Portanto, eu espero que em vez de nossa fé esfriar devido a qualquer calúnia ou obstáculos ao nosso redor, ela se torne mais forte a cada dia através do nosso amor por Deus. Não importa quão grande seja o nosso amor por Deus, ele só pode ser tão largo quanto um coelhinho abrindo os seus braços. Não importa quão alto digamos que o nosso amor por Deus é, ele não pode ultrapassar a altura do salto de um coelhinho.
Porém, mesmo que Deus nos dê o seu imenso amor, Ele não ostenta ou faz um alarde disso. Se Ele dissesse todos os dias, eu te amei tanto assim, poderíamos ficar impressionados com a magnitude e a quantidade do seu amor. Deus silenciosamente nos acalentou e nos amou, sem dizer uma única palavra. Devemos continuar a descobrir isso, nos perguntando: o que podemos fazer por Deus Pai e Deus Mãe? Como podemos dar alegria a eles? E como podemos dar glória a eles? Devemos sempre ter essas perguntas em mente e nos esforçar para sermos transformados de volta ao glorioso estado que antes desfrutamos. Entre estes, os aspectos mais importantes são o amor do pai e o amor da mãe. No momento em que compreendemos o amor do pai e o amor da mãe, podemos ser transformados em nosso estado original, o belo estado dos anjos eternos. Esperando que vocês e eu tomemos a liderança em salvar o mundo com fé, amor e esperança 7 vezes mais fortes do que a dos santos da igreja primitiva, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Obrigado.